Bem-vindos ao nosso segundo encontro sobre a fé católica. No encontro passado a gente falou sobre a importância da gente anunciar os mistérios que Deus teve guardado durante toda a eternidade e que Ele revelou na encarnação de Cristo. Então, são verdades que a gente precisa proclamar em todos os momentos, em todos os âmbitos da nossa vida. São 6. A primeira é que Cristo, Ele realmente é Filho de Deus. A segunda, que Ele foi enviado por Deus em amor a nós. O terceiro é que Ele nos redime dos nossos pecados. O quarto é que Ele ressuscitou. O quinto é que Ele envia o seu Espírito Santo para nos santificar. E o sexto, eu não lembro agora, mas se você não sabe, veja o encontro anterior. No encontro de hoje a gente vai falar sobre a celebração do mistério cristão. Então, como é que a gente celebra esse mistério da encarnação na nossa vida? Como é que a gente proclama isso na nossa vida? Que não é simplesmente falando para as pessoas, como é que a gente celebra isso? E é por isso que a Igreja Católica criou a liturgia, que é justamente um momento, a nossa ação pública do povo para o povo, onde a gente proclama, a gente perpetua essa mensagem, a gente leva essa mensagem adiante e a gente mostra a nossa fé, a gente exerce a nossa fé de que a gente realmente acredita nisso, ao mesmo tempo que participando desses eventos, participando da liturgia, a gente fortalece a nossa fé, então é como se fosse um círculo virtuoso. E é por isso que a liturgia ela é considerada o momento oficial de celebração do mistério de Cristo. Por que a liturgia ela é tão importante? Porque o ser humano ele é composto de corpo e espírito, então a gente não é simplesmente só corpo e só espírito, e a gente não pode ficar simplesmente nas ideias abstratas, porque senão a gente não conseguiria perseverar em nada. A gente precisa usar os nossos sentidos para a gente conseguir compreender o mundo, para a gente conseguir compreender as coisas. E Deus, como é nosso Criador, ele entende perfeitamente isso. Ele usa esses sentidos para ele chegar até a gente. Então, quanto mais sentidos ele usa, ele sabe que mais forte vai ser a nossa experiência. Então, se a gente for olhar Deus na história, ele sempre usou vários símbolos e sinais para entrar em contato com a gente conseguir entender melhor o que ele é, quem ele é e quem nós somos. Então, se a gente olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos Moisés, teve contato com a sarça ardente, a gente teve a experiência de Abraão, que teve que levar Isaac até o altar para ser sacrificado, tem a experiência de Zacarias, Deus deu o nome para 2 cajados, né? O cajado da benevolência e o cajado da união, para ele apacentar as ovelhas. E depois em Jesus, no Novo Testamento, a gente também tem exemplos que são quando Cristo pega o barro e passa no olho do cego, ou quando ele multiplica os pães para a multidão, quando ele acalma o mar durante a tempestade. Então esses são vários exemplos que Deus usou símbolos e mexeu com os nossos sentidos para que a gente pudesse entender a ação dele, que a gente pudesse entender como é que ele atua e como é que a gente participa disso. Assim como a Isa acabou de falar, a igreja também se utiliza de símbolos para transmitir a mensagem do mistério cristão. E o que é isso? É a celebração oficial desse mistério que se chama liturgia. A liturgia, na verdade, é uma grande festa, onde a gente está ali celebrando a vitória de Cristo. E é uma celebração que não é só nossa. Na verdade, é uma celebração de Deus, que foi feita por Deus, pensada por Deus, e a gente faz parte dela. E como ela foi pensada por Deus, ele não queria deixar ninguém de lado. Ele fez com que essa celebração fosse de uma forma que ela pudesse ser preservada e passada adiante pela igreja. É um momento onde a gente pode expressar o nosso coração, as nossas intenções e fazer parte, como uma grande família, do momento de maior vitória que existe na nossa fé. A liturgia é tradição, é inovação e ela une o passado e o presente num só lugar. Às vezes as pessoas se perguntam por que a liturgia não simplesmente se adapta aos dias atuais. E na verdade é justamente por isso, porque ela foi feita e foi pensada de forma tão perfeitinha que ela consegue abranger tudo que precisa ser tocado e ainda assim ela se mantém atual ao longo dos anos. E agora que a gente já entendeu um pouco o que é a liturgia, algumas perguntas surgem. Então, como é que a gente celebra esse mistério? Quem é que celebra esse mistério? Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus. O próprio Jesus é quem celebra. E isso se dá porque Jesus é o único mediador entre a gente e Deus. Ele é o herdeiro único e só ele conhece o mistério verdadeiro e completamente. Então, a partir disso, ele elege seus representantes na terra, que são os padres. E o padre ali está representando o próprio Jesus no momento da celebração. Como eu disse antes, a gente precisa explorar os sentidos dos seres humanos para que eles possam participar de uma forma mais ativa e mais envolvida com o que está acontecendo. Então, a gente trabalha com símbolos, por isso que a gente tem velas, cores litúrgicas, incenso, a gente tem ostensório, a gente tem vários elementos que vão agregando a composição e vão fazendo com que o ser humano ele consiga absorver melhor e entender de forma materializada o que está acontecendo naquele momento da missa. Quem nunca ouviu que quem canta reza 2 vezes? Então, pensando nisso, é exatamente por isso que existem os cantos sagrados, que são incluídos na liturgia, para justamente, como as outras coisas que a Isa disse, juntar todos os nossos sentimentos e fazer a gente ficar ali presente de corpo e alma, com todos os nossos sentidos e participando completamente.
Como se trata de uma festa especial, não teria como ela ser celebrada em qualquer lugar, né? Então é preciso um lugar apropriado. O mais adequado seria uma capela ou uma igreja, onde tem um altar, o crucifixo e um lugar para assembleia. Mas também, em ocasiões extraordinárias, ela pode acontecer em outros lugares. Quando Cristo entrou no nosso mundo, ele santificou tudo que aqui existe. E ele também quis santificar o tempo para que as coisas não fossem apenas uma sucessão de fatos históricos que acontecessem um após o outro. Que fossem, sim, momentos em que a gente recordasse sua passagem aqui na Terra, para que a gente pudesse cada vez mais se conectar com eles através da sua história, enquanto ele esteve aqui. É por isso que nosso tempo litúrgico é dividido em 5 fases diferentes, onde a gente relembra cada parte da vida de Cristo enquanto ele esteve aqui na Terra. O nosso ano litúrgico começa com o tempo do Advento, que é o nosso período de preparação para o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo foi uma promessa que foi feita há muitos anos e muitas pessoas esperaram por ela. E a gente sempre relembra esse período de espera, que a gente comemora no Natal, que é justamente o tempo do nascimento de Cristo, que é quando a promessa é concretizada. Depois disso, nós entramos num tempo comum, que é a gente relembrando toda a vida de Cristo antes da sua vida pública e depois da sua vida pública com os milagres, os apóstolos. O quarto tempo litúrgico é a Quaresma, que é um período de preparação, onde a gente se une a Cristo esperando pela paixão, morte e ressurreição. O quinto tempo litúrgico é o tempo pascal, que é o tempo mais importante do ano, que é onde a gente relembra realmente o período de paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é quando a promessa se cumpre e nós somos redimidos pelo Filho de Deus. Além da liturgia, nós também temos os sacramentos, porque além de nos livrar do pecado e da morte, Deus também quis deixar um caminho para a gente chegar até lá. Até lá onde? Até ele. A palavra sacramento, ela vem do latim e ela significa sinal sensível da graça de Deus, que é aquilo que a gente conversou antes. A gente precisa de sinais concretos para que a gente consiga manter um relacionamento mais próximo com Deus, algo que seja mais palpável para a nossa realidade. E essa graça que Deus nos dá, ela não é sensível. Por mais que às vezes a gente confesse, que a gente participe dos sacramentos, a gente diga que a gente sente uma paz interior, essa graça ela não é sensível de fato. A gente sente esse sentimento de tranquilidade porque racionalmente a gente sabe que a gente alcançou a graça porque a gente teve um ato concreto que nos disse que a gente realmente conseguiu aquela graça. Por isso que Deus ele coloca esses sinais concretos para que a gente tenha certeza que naquele momento a gente realmente recebeu uma graça dele. E a graça de Deus, ela nada mais é do que a força, é o próprio Deus habitando em nós. Então, todas as vezes que a gente faz alguma atitude, que a gente vai atrás de algum sacramento para conseguir essa graça, Deus deu um jeito da gente ter uma confirmação concreta de que aquele ato realmente, de que a graça realmente foi concedida, que aquilo realmente foi cumprido. Porque senão a gente podia ficar, meio perdido, cara, será que deu certo? Será que Deus realmente deu? Mas como ele deixou isso bem estruturado, a gente consegue ter essa confiança. E por isso a gente consegue até sentir essa tranquilidade, porque a gente sabe que realmente aconteceu. Porque o padre foi lá e te absolveu, você foi lá e comungou, você viu a aguinha caindo na cabeça da criança. Então a gente sabe que as coisas aconteceram. A graça ela é concedida única e exclusivamente através de Cristo. Por que Deus quis assim? Porque ele quis valorizar Cristo como o único e eterno sumo sacerdote que a gente tem. Ele também quis que existissem os sacramentos para que a gente criasse esse sentimento de comunidade, para que a gente criasse essa dependência um dos outros, para que a gente pudesse se ajudar nessa caminhada. E como eu falei antes, para que a gente tivesse a confirmação de que a gente realmente conseguiu a graça através do sacramento. Então, os sacramentos eles foram instituídos por Cristo em passagens diferentes da Bíblia, onde a gente vê que ele deixou os sacramentos para os seus apóstolos e depois os apóstolos deixaram para os seus sucessores e assim por diante, para que as graças elas pudessem chegar de geração em geração. Primeiro, a gente tem os 3 sacramentos da iniciação: o batismo, a Eucaristia e a confirmação. O batismo é o primeiro dos sacramentos, é o sacramento que abre as portas para todos os outros, é o sacramento fundamental. É pelo batismo que o pecado original é apagado da gente, e assim a gente é adotado como filhos de Deus, irmão de Cristo, e passamos a ser parte de um organismo espiritual por onde circulam as graças. A Eucaristia é o sacramento principal do mistério cristão. Ela revive a paixão, morte e ressurreição de Cristo através da lembrança que a gente faz desses fatos. Por um lado, a gente tem as palavras de Jesus que permitem a reconstituição das coisas que aconteceram naqueles dias. Por outro lado, tem uma coisa que a gente chama de transubstanciação, que é quando o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue do próprio Cristo. Então, quando a hóstia é consagrada, é a própria presença do Cristo, de Jesus, que está ali habitando entre nós em corpo, alma e divindade. A recepção com fé da Eucaristia é o que permite a gente abrir esse caminho para todas as graças espirituais que a gente pode receber. E é o alimento por excelência do cristão. A confirmação, que a gente conhece como crisma, é o sacramento, como diz o nome,
onde a gente confirma a opção que a gente fez no batismo, as promessas que a gente fez no batismo. E é o que evolui a nossa condição de adultos na fé, porque é quando a gente recebe o dom do Espírito Santo. Além do sacramento de iniciação, também existem os sacramentos de cura, porque é óbvio que a gente vai se machucar, que a gente vai cair, e simplesmente a graça e a fortaleza de Deus, elas não são suficientes nesse momento, a gente precisa se curar, porque se o nosso espírito ele tá afastado de Deus, não tem como a gente receber a graça e a fortaleza de Deus. Pensando nisso, Deus também criou os sacramentos de cura, que são 2. O primeiro pode ser chamado de penitência ou de confissão. Esse sacramento consiste em saber que a gente errou, ter essa consciência e ter um arrependimento, porque a gente sabe que o pecado ele pode destruir a nossa vida espiritual e ele pode nos afastar de Deus completamente. Então é extremamente importante que a gente recorra a esse sacramento todas as vezes que a gente cair, que a gente se machucar. A igreja recomenda que você se confesse pelo menos uma vez por ano, mas o ideal é que você realmente se confesse todas as vezes que forem necessárias, que você vá atrás de um padre e se confesse sempre que precisar. Os requisitos da confissão incluem o arrependimento, incluem confessar os seus pecados humildemente por um confessor, que só pode ser um padre. Então isso de não, eu já me confessei com Deus, a gente tá resolvido aqui. Não, se Deus deixou esse sacramento é porque Ele quer que a gente tenha humildade suficiente de chegar e reconhecer os nossos erros para um padre, que na hora do confessionário ele não vai estar simplesmente como padre, ele vai estar em persona Christi. A nossa fé, ela nos diz que neste momento o padre realmente está representando Cristo. E através desse sacramento nós recebemos o perdão e a penitência, que é justamente alguma reparação que a gente tem que fazer para a gente realcançar a graça de Deus. E além de ser uma reconciliação, é uma cura. Então, da mesma forma que quando o nosso corpo está cicatrizado, ele está mais forte, a nossa alma também ela fica mais resistente quando ela está cicatrizada, para que a gente possa lutar contra as tentações do dia a dia. O segundo sacramento é a unção dos enfermos. A gente tem tanto os males espirituais quanto os males físicos. E na carta de São Tiago, ele mesmo fala, tragam o óleo para ungir... Calma aí, deixa eu ler. Se alguém está doente, alguém chama o sacerdote sobre ele, unja-o com o óleo do Senhor. Qual a intenção disso? Confortar o doente de que a gente já está colocando todo o estado de saúde dele na mão de Deus. É óbvio que às vezes a gente pode acontecer algum milagre, pode acontecer alguma cura que era muito difícil. E às vezes não. Isso vai depender do Senhor, que conhece, que tem toda a ciência e que ele vai saber o que é melhor realmente para a pessoa. Se vai ser a cura ou se vai ser realmente a doença que pode ajudar ela a alcançar algum estado espiritual do qual ela não estava alcançando de outro jeito. Os sacramentos de comunhão são os ordenados para o bem da comunidade, e são 2. O primeiro deles é a ordem, ou seja, são os sacerdotes, os padres que a gente bem conhece. Quando Jesus deu as chaves do reino dos céus a Pedro, ele também entregou nas mãos de Pedro a igreja, que é o braço do céu na terra. É a extensão do reino dos céus aqui onde a gente está. E assim, então, ele instituiu o dom tão grande e tão bonito que é o sacramento da ordem. Dentro do sacramento da ordem, são 3 as principais funções. A primeira é o sacerdócio, a segunda é a profecia e a terceira é o reinado. Como sacerdotes devem oficiar os sacramentos, principalmente a Santa Missa. Como profetas, devem passar a mensagem de Cristo e como reis devem governar a igreja como quem serve. O segundo sacramento de comunhão é o matrimônio. E o matrimônio já era uma coisa que existia há muito tempo antes de Jesus, para outras culturas e outros povos. Mas o que Jesus fez foi elevar isso que já existia a um nível espiritual, e assim instituindo esse sacramento. E foi instituído justamente pelos 2 maiores fins do matrimônio. O primeiro, que é o bem dos esposos, e o segundo, que é a geração e criação dos filhos. A gente bem sabe que o que Deus uniu ninguém pode separar, né? Então o sacramento só termina quando um dos cônjuges falece. A igreja também não tem potestade para desfazer um casamento. Só os casamentos que foram constituídos na irregularidade são os casamentos que podem deixar de existir, porque na verdade eles nunca existiram em primeiro lugar. Então um casamento não pode ser desfeito, ele só pode ser nulo porque ele não existiu. Além dos sacramentos, Deus ele sempre vê uma oportunidade de dar a graça dele pra gente. Então a gente tem outras 6 formas de obter a graça de Deus. A primeira delas são os sacramentais, que são formas que a gente consegue a bênção de Deus. O que é essa bênção? A bênção é a bondade, a proximidade e a misericórdia de Deus sobre aquela pessoa. A gente pode sempre se abençoar uns aos outros, os pais, os filhos. Mas quando o sacerdote ele te abençoa, ele está te abençoando em persona Christi. Então é como se fosse o próprio Cristo te abençoando, te concedendo a misericórdia, a proximidade e a benevolência de Deus.
Quais são os sinais sacramentais? A gente tem o sinal da cruz, a gente tem a água benta, a gente tem os ramos, a gente tem as cinzas, e a gente também tem objetos de uso sagrado, como, por exemplo, o terço, uma Bíblia, coisas que podem ser sempre abençoadas para que elas alcancem a maior potência delas enquanto a gente estiver usando. E a gente também tem objetos de uso contínuo, tipo um carro, uma casa, que devem ser abençoados para que Deus possa conceder a graça naquele lugar, naquele ambiente, naquele objeto. Além dos sacramentais, a gente também tem o exorcismo, que é justamente expulsar espíritos malignos das pessoas. E a gente tem o que a gente chama das piedades populares, que são as relíquias, que são justamente pedaços de objetos, roupas de santos, deixando bem claro que eles não são mágicos, que eles não devem ser usados como amuletos. Eles são simplesmente uma memória daquele santo, do esforço, daquela luta, para você se sentir mais conectado e mais próximo daquele santo, que realmente é um amigo que está no céu, que pode ajudar a gente na nossa batalha do dia a dia. Nós temos as procissões e peregrinações, que nada mais é que uma representação de uma caminhada até Deus. Então a gente faz isso em memória do nosso processo de vida mesmo, que a gente está percorrendo, que a gente está indo, apesar de todos os percalços, dificuldades, que a gente está indo até um destino final, que a gente sabe que é muito maior do que esse caminho que a gente está passando. A gente tem a via sacra, que são os 14 passos onde a gente relembra a memória de paixão, morte e ressurreição de Cristo. E a gente tem o funeral cristão, que são os momentos onde a gente faz a bênção do corpo de um falecido, em memória do que a gente acredita que virá a ressurreição dos mortos e que a pessoa realmente pode ter alcançado a graça de Deus e já estar no céu. O segundo encontro vai ficando por aqui, mas a gente queria deixar para você a mensagem de que Cristo quer que nós sejamos felizes aqui na Terra, assim como Ele quer que a gente seja feliz na eternidade. Ele quer que a morte seja apenas uma passagem entre esses dois momentos de vida, porque a vida ela é contínua, ela começa a partir do momento da nossa concepção e ela vai até a eternidade. Por isso que Ele deixou os mandamentos, Ele deixou os sacramentos, porque Ele quer que a gente viva da melhor forma possível, a fim de a gente encontrar a verdadeira felicidade, que a gente não se perca na felicidade desse mundo, que a gente encontre a felicidade segundo Ele, para que a gente possa continuar nessa mesma felicidade depois que a gente morrer. E Ele quer que a gente comemore a vitória dele desde já. Ele quer que a gente participe da liturgia, Ele quer que a gente participe dos sacramentos. E Ele quer que a nossa alegria nesses momentos ela seja reflexo da nossa fé. Da mesma forma que participar desses sacramentos, participar dessa liturgia também aumenta a nossa fé. Então é um círculo virtuoso que a gente tem que repetir durante toda a nossa vida. Então é isso, a gente espera ter compartilhado muito aprendizado com vocês hoje e que vocês possam aplicar isso na vida de vocês.